Aqui les traigo, queridos amigos deu alma, uma história que nos habla de las sombras del pasado, de esos secretos que se guardem eu fundo del corazón y que quando por fim vem la luz tienen el poder de derrumbar-lo todo. Uma história de um padre ausente, de um regresso inesperado y de uma verdade tão devastadora que sacudiu los cimientos de uma família marcada por el abandono. Preparem-se para sentir, para reflexionar y para ver como o destino tege hilos invisíveis que tarde ou temprano acabam por desvelar lo que estuvo oculto. Se estas histórias les toquem o alma, não olvidem suscrever-se y deixar like para que podamos seguir compartilhando estas vivências tão humanas. Em um pequeno pueblo costero donde o aire salado y el sol perezoso marcaba el ritmo de la vida vivia Elisa. Uma mulher de fortaleza silenciosa com uns olhos que haviam visto demasiado y unas manos que haviam trabalhado incansavelmente. Su piel curtida por los anos y el esfuerzo era um mapa de las batalhas que havia librado. Elisa era o pilar de su hogar, la madre de Sofia, Daniel e Isabel y la eterna guardiana de um dolor sordo que la acompanhava desde hacía 2 décadas. Su marido Mateo havia desaparecido uma manana como qualquer outra. Sim uma nota, sim uma despedida, deixando tras de si um vacio abismal y uma casa lena de perguntas sem resposta. Mateo era um homem de sonrisa fácil, de mirada penetrante y de um encanto inegável que anos atrás havia conquistado o coração de uma jovem Elisa. Pero bajo essa fachada se escondia uma inquietude, uma sombra que Elisa em sua juventude enamorada não havia querido ver ou não havia sabido interpretar. Sofia la hija mayor tinha entonces 15 anos. La desaparición de su padre la transformou. De uma adolescente risuena y sonadora se convirtió em uma mulher jovem y resentida, protectora hasta la médula com su madre y sus hermanos. Nunca perdonou a Mateo su cobardia, su abandono. Su coração se endureció construindo muros alrededor de si mesma para evitar futuras heridas. Ahora com 35 anos, Sofia era uma abogada brilhante, pero su êxito profissional não havia logrado sanar la herida profunda de la ausência paterna. Daniel, o hijo del médio, era um ano menor que Sofia. A diferença de sua irmã Daniel albergava uma mescla de tristeza y uma curiosidade quase morbosa por entender. Por que se havia ido su padre? Era sua culpa? Envolveria algum dia a sus 34 anos? Era um homem sereno, um arquitecto com uma família propia, pero o fantasma de su padre seguia proyectando uma sombra em sua alma. Su desejo mais profundo era a claridade, la verdade que pusiera fim a anos de incertidumbre. Isabel, la mais pequena, solo tinha 5 anos quando Mateo se esfumou. Para ela o conceito de padre era uma palavra vacía, uma figura de la que solo conhecia por fotos amarelentas y por las miradas esquivas de su madre y sus hermanos maiores. Cresceu assim essa figura paterna, a menudo sintiendo-se diferente, com um eco que não sabia como lenar. A sus 25 anos Isabel era uma artista talentosa y através de seus lienzos intentava dar forma a essa ausência, a essa incógnita que la definia em parte. La família de Elisa vivia com o peso de esse abandono. E o pueblo pequeno, como era sempre, tinha uma história que contar, uma mirada de compasión, o de X morreu que seguir. Elisa com dignidade levantou a sus hijos sola. Trabalhou doble turno em la pesqueria local, cozinhando redes, vendendo pescado em um mercado. Não havia queijo em sus lábios, solo la inquebrantável determinação de dar-lhes a sus hijos la vida que su padre les havia negado. No volvió a enamorar-se, su coração permaneceu selado, uma tumba para o amor perdido y la traición. Um dia la rotina de 20 anos se hizo pedaços. La notícia legou como um trueno em um cielo despejado. Mateo havia regressado. Lo vieram primeiro em el puerto, um homem canoso demacrado com o rosto surcado por profundas arrugas que não eram de sol, sino de algo mais profundo, algo escuro. Caminhava com dificuldade apoiando-se em um bastão y seus olhos antes tão vibrantes agora estavam velados por uma tristeza infinita. La notícia corrió como la pólvora. Elisa sentiu um escalofrio que lhe recorrió a espalda. 20 anos. 20 anos de silêncio, de ausência y a hora de repente estava de vuelta. Su coração se debateu entre la fúria, la pena y uma pizca apenas perceptível de uma esperança muerta hace mucho tiempo. Sofia, ao enterar-se, estalou em cólera. Regressara después de 20 anos e com que derecho que se vaya por donde vino, gritava sus punos apretados, la rabia borrando-lhe qualquer rasgo de la calma que usualmente la caracterizava. Daniel, em cambio, sentiu uma estranha mescla de emoções. Um nudo em o estômago, uma punzada de ansiedade, pero também uma chispa de essa curiosidade que nunca lo havia abandonado. Por fim tendrían respuestas. Isabel, la mais ajena à história, solo sentia confusão. Quem era esse homem? Era su padre. Las historias que havia escuchado eram de um fantasma, no de uma persona de carne y um eso que de repente aparecia em sua vida.
Mateo não tardou em aparecer em la puerta de sua antigua casa. La misma puerta de madeira vieja que eu havia cerrado por última vez 2 décadas atrás. Elisa lo recibió com uma mirada helada, los braços cruzados, uma barreira infranqueable. Elisa dijo Mateo com uma voz rasposa, quase irreconhecível. Revuelto. Estou enfermo. Las palavras se quedaram em eu aire pesadas insuficientes. Sofia se interpuso entre elos. Váyase. Aqui não tiene nada que buscar. No es bem-venido. Daniel com mais cautela intentou mediar. Padre, por que a hora em que apazado Mateo balbuciou algumas escusas vagas. Que se havia ido por problemas que não queria arrastrar-los com el que havia estado enfermo. Ofereceu a regalos a Isabel que ela rechazou com la inocência y la desconfiança de quem não conhece. Todo se sentia forzado leno de uma culpa que eu não podia ocultar, pero também de uma reticência a revelar la verdade completa. Elisa lo mirou a seus olhos lenos de lágrimas contenidas. Problemas, Mateo. Tu sempre fuiste o problema. Pero nós outros nos quedamos aqui recogendo los pedaços que tu dejaste. Sabes lo que é se criar a 3 hijos solan, sabes lo que é se la vergüenza eu abandono eu miedo cada dia su voz aunque baja vibraba com uma intensidade que hacía eco em cada rincão de la casa. Mateo, visivelmente afectado por la enfermedade que lo consumia, se quedou a vivir em el pueblo em uma pensión modesta. Sus intentos de acercar-se à la família eram constantes pero torpes. Hablaba de arrependimento de um passado doloroso que preferia não recordar. Pero quanto mais intentava ocultar, mais crescia la suspeita em el corazón de Sofia. Su instinto de abogada lhe decía que havia mais em la história que uma simple huida. Sofia empezou a investigar. Visitou registros antigos, habló com viejos conhecidos del pueblo buscando qualquer pista que pudiera haber quedado enterrada em el tiempo. Recordava que antes de que su padre se fuera havia habido rumores susurros sobre uma mala inversión, um negocio turbio. Su madre sempre lo havia negado, protegendo-lo incluso em sua ausência. Pero Sofia não se detendria. Ela queria la verdade no solo por su madrecino, por la niña que havia sido abandonada. Mientras tanto, la saúde de Mateo empeorava rapidamente. Passava sus dias em o hospital local y solo Daniel, movido por uma mescla de compasión y la persistente necessidade de respuestas, lo visitava. Fui em uma de esas visitas com la voz apenas um hilo que Mateo começou a soltar fragmentos de su passado. Daniel sussurrou Mateo com la mirada perdida em el techo blanco de la habitación de hospital. Não fui solo um cobarde. Fui algo peor. Daniel lo escuchou com el corazón em um puno. Los fragmentos eram confusos ao princípio, nombres de personas que Daniel não conhecia, menciones a uma empresa fantasma, a uma gran quantidade de dinheiro. Hubo fraude hijo. Me meti em algo muito grande e muito oscuro. Havia mucho dinheiro de por médio de gente poderosa. La verdade começou a revelar-se pieza a pieza como um rompecabezas macabro. Mateo no solo havia abandonado a sua família, sino que havia sido o artífice de uma estafa masiva que havia deixado a muitas personas em la ruína. Eu, junto com outros, havia desviado fundos de uma empresa de inversão, um esquema Ponzi que colapsou espetacularmente. Antes de que lo descobriera, havia logrado huir com uma parte considerável do dinheiro. Não queria arrastrar-los, continuou Mateo, suas palavras entrecortadas por latos. Sabia que se me quedava iria à prisão. Ustedes heredariam la vergüenza las deudas. Pensei que era melhor desaparecer que pensaram que era um muerto sin tumba que um criminal. Pero la história não terminava aí. Mateo confessou que com o dinheiro roubado havia huido a outro país, lejos de la justicia y de su passado. Ali havia rehecho su vida bajo outro nome com outra identidade. Havia invertido sabiamente, criando um pequeno império, convertindo-os em um homem adinerado. Y se havia formado outra família. Outra esposa, outros hijos que nunca supieron la verdade de sua origem, de sua fortuna mal habida. Viviu na mentira, Daniel dijo, uma lágrima solitária rodando por sua mejilla. Pensei que o dinheiro podia comprar-me la paz, pero nunca la tuve. Cada dia era um tormento. Quando la enfermedade legou a mis fuerzas me abandonaram, mi outra família me dio la espalda. Não suportaram a ideia de um homem moribundo, de um passado oscuro que eu tontamente les revelei em um momento de debilidade. Queria mi dinheiro no a mim. Fui entonces quando me di cuenta de lo solo que estava de que solo tinha um lugar ao que regressar aunque não me quisiera. Daniel sentiu um frio recorrer-lhe ao corpo.
No era solo eu abandono la cobardia. Era una traición mucho mais profunda. Su padre no solo los había dejado en la miséria emocional sino que había construído una vida de lujo sobre los cimientos de su propia desgracia, la desgracia de todos los que habían perdido sus ahorros en la estafa, la desgracia de su propia família que luchaba cada dia por subsistir. E o momento culminante legou uns dias después. Mateo e a mãe débil pediu a ver a toda sua família. Elisa, Sofia, Daniel e Isabel se reuniram em la habitação do hospital e o aire cargado de tensão. La tia Helena, hermana de Elisa y confidente de toda la vida, los acompanhava, su presencia silenciosa pero fuerte. Com la voz apenas audible, Mateo repetiu a sua confesión esta vez ante todos. Los dejé por cobarde, por criminal. Robé. Fui parte de uma estafa que arruinou a muitas personas. Huí com el dinero, me cambié el nombre. Construí outra vida, outra família, uma vida de lujos, mientras ustedes aqui, mientras ustedes pasavam penurias por mi culpa. Sus olhos lenos de dolor que parecia por fim genuíno se fijaram em Elisa. Te dejé com deudas, com eu escárnio. Te hice sufrir lo indecible. Lo siento, Elisa. Lo siento com cada fibra de mi ser. Elisa lo escuchaba com la mirada perdida, su rostro una máscara de comoção, viejas heridas reabiertas. Las palavras de Mateo não eram solo uma confesión, era uma bomba que hacía estalar el pouco velo de dignidade que había envuelto su partida. Sofia no pudo contener-se. No é esse lo siento lo que necessitamos, la verdade lo que pasó la justicia, usted no solo nos abandonou-nos um dia, su voz retumbou em la pequena habitação lena de rabia, anos de dolor acumulado. Como pudo viver assim, como pudo reír, comer, dormir, mientras mi madre trabajaba como uma mula para dar-nos platô de comida y construir império com dinheiro roubado. Daniel, aunque ya sabia la verdade, sentia nudo em la garganta. La magnitude de la traición era insondable. Isabel, sentada em silêncio, empezou a orar. Não era o padre que havia idealizado em sua mente, nem sequer o homem enfermo que havia visto los últimos dias. Era monstro, fantasma de codicia y egoísmo. Mateo, com seu último aliento, revelou último secreto. Dodge havia ocultado documentos, cuentas bancárias, la prueba irrefutável de sus crímenes de la fortuna que havia amasado. Último acto de contrição, quizás intento desesperado de aliviar sua alma antes de ir-se. Poucas horas depois de sua confesión, Mateo exhalou seu último aliento. Se fui de este mundo solo, apesar de estar rodeado por sua primeira família. Su muerte no trajo paz imediata, sino mais bien una tempestade de emociones complicaciones. La família se enfrentou a torbellino. Los documentos las pistas que Mateo havia dejado levaram a Sofia a empreender uma batalha legal larga e complicada. No solo para limpiar o nome de sua madre sus hermanos de qualquer sombra de complicidade, sino para buscar uma forma de justicia de recuperar parte de lo que les havia sido arrebatado. Se descobriu que uma parte de la fortuna de Mateo em o estrangeiro, aunque ligada a sua identidade falsa, podia ser rastreada. Foi processo árduo leno de obstáculos legais emocionais em o que se enfrentaram a la outra família de Mateo, quienes também se sentiam traicionados estafados que se negaram a reconhecer los derechos de Elisa y sus hijos. Pero em medio de todo o caos, algo fundamental empezou a cambiar dentro de la família. E o ressentimento que Sofia sentia, aunque justificado, começou a transformar-se em uma fuerza para la justicia. Daniel, com seu caráter mais conciliador, se convirtió em el puente entre sua irmã y su madre, ayudando a processar el dolor. Isabel, aunque devastada por la revelação, encontrou em sua arte uma maneira de expressar la complexidade de suas emoções, criando obras poderosas que hablaban de la traição y la resiliência. Elisa, la madre, foi la que mais sofreu la revelação, sentindo que 20 anos de sua vida haviam sido uma cruel burla. Pero la verdade, por dolorosa que fuera, finalmente liberou su corazón de la incertidumbre. E não tinha que perguntar-se, não tinha que viver com la fantasia de buen hombre que simplesmente se havia perdido. Ahora sabia que havia sido uma vítima que su fuerza para criar a sus hijos era testemunho de su propio valor, no de la ausência de outro ponto no rubo perdão para Mateo em el sentido tradicional. Como perdonar uma traição de tal magnitude, pero si rubo processo de soltar. Soltar o ancla del ressentimento de la amargura que los había mantenido atados ao passado. La recuperação de parte de la fortuna, aunque nunca pudo compensar el dano emocional, permitiu a Elisa, Sofia, Daniel e Isabel construir futuro mais seguro. Elisa pudo finalmente viver com la tranquilidade econômica que nunca tuvo. Sofia usou a parte de los fondos para abrir uma fundação de apoio a madres solteras, honrando la lucha de sua propia madre.
Daniel invirtió em projetos sociais em sua comunidade y. Isabel pudo dedicar-se por completo à sua arte criando um legado de beleza a partir do dolor. Esta história, meus queridos oyentes, é um crudo recordatorio de que o passado sempre tiene uma forma de alcançar-nos y. Que la verdade por devastadora que se é o primeiro y. A menudo é o mais difícil passo hacia la verdadeira sanação. Nos ensena sobre la resiliência do espírito humano, sobre la fuerza inquebrantable de uma madre y. Sobre como incluso de las mais profundas heridas puede brotar uma nova vida. Não se trata de perdonar ao que nos hizo dano, sino de perdonar-nos a nós outros mesmos por el dolor que cargamos y. De liberar-nos de las cadenas do passado. Que abriam ustedes em o lugar de Elisa, de Sofia, de Daniel ou de Isabel em abriam buscado justicia, em abriam perdonado la vida, nos pone pruebas difíceis, pero la capacidade de levantar-nos, de reconstruir é lo que nos define. Se esta história les ha tocado el alma y. Les ha provocado uma reflexão, por favor deixe-me me gusta y. Comentário y. Suscríbanse a este canal para que podamos seguir compartilhando estas narrativas tão profundamente humanas. Hasta la próxima história, que sus corazones encontrem sempre la paz. Mis queridos oyentes, uma vez mais é um prazer imenso tenerlos aqui comigo compartilhando este espacio donde las vidas se entrelazam, los secretos salen a la luz y. O espírito humano demuestra sua increíble capacidade de sanar y. De amar. Se estas histórias les tocam o alma, se les hacen pensar, sentir y. Conectar, por favor não dudem em deixar me gusta, comentário y. O mais importante, suscríbanse ao canal. Assim me ajuda a seguir traindo-lhes estas narrativas tão profundamente humanas que nos recuerdam que detrás de cada rostro há um universo de emoções, lutas y. Esperanças. Hoy quero invitar-los a viagem ao coração de uma família que, como muchas, guardava um secreto. Um secreto tão antigo y. Tão profundamente enterrado que pensavam que jamais veria la luz. Pero la verdade, mis amigos, tiene uma forma estranha de resurgir a veces em um momento menos esperado, a veces impulsada por la mais pequena e insignificante de las pistas, capaz de desmoronar uma vida construída sobre arenas movedizas. Que hariam ustedes se de repente descobrieran que la persona a la que mais amam les ha ocultado uma parte fundamental de su passado, e como se reconstruir la confiança quando los cimientos mismos de su relação se tambaleam? Preparem-se para uma história de amor, engano, dolor y. La eterna búsqueda de la verdade. Permita-me apresentar-lhes a Helena. A sus 45 anos, Helena creía tener la vida perfecta. Uma casa hermosa em um bairro tranquilo, um jardim florescido que cuidava com esmero y. Uma carreira como desenhadora de interiores que, aunque exigente, lhe apasionava. Pero sobretudo temia a Ricardo, su marido desde hacía 25 anos, o amor de sua vida desde la universidade y. A Sofia, sua hija de 20, la luz de seus olhos, uma jovem inteligente y. Sonadora que estava a ponto de empreender uma nova aventura estudando em o estrangeiro. Ricardo, a sus 48 anos, era o pilar de la família. Um exitoso arquiteto com uma sonrisa amável y. Uma mirada que sempre lhe transmitia seguridade a Helena. Para o mundo exterior era la pareja ideal, um exemplo de estabilidade y. Felicidade. Pero em que ocorre quando la perfeição é solo uma ilusão, uma fachada cuidadosamente construída para ocultar las grietas profundas que nadie se atreve a ver? Helena era uma mulher observadora com uma intuição que rara vez lhe falava. A veces, em los momentos mais inesperados, captava uma sombra em la mirada de Ricardo, um instante de distração, uma melancolia passageira que ele se apresurava a ocultar. Ela sempre lo atribuía ao estresse do trabalho, a las preocupações econômicas que, aunque nunca grave, sempre rondava. Se decía a si mesma que era normal, que todos teniam seus momentos de introspecção. Pero essa sombra, esse fugaz atisbo de algo no dicho, se havia vuelto mais frequente em los últimos anos, especialmente después de que Sofia cresciera y. La casa empezara a sentir-se um pouco mais vazia, ou quizás simplesmente mais silenciosa. Um dia, mientras Helena limpiava o viejo ático, um espacio lleno de recuerdos empolvados, encontrou uma cajá de madeira abaixo um montão de viejas sábanas. Não era la cajá de los recuerdos familiares que compartiam, sino uma mais pequena, sem marcar, que nunca havia visto. La curiosidade, uma emoção que a veces se disfraza de inocência, la impulsou a abri-la. Dentro, entre cartas amarelentas y. Pequenas baratijas, descobriu um álbum de fotos. Não era um álbum qualquer, era um de esos antigos com tapas de cuero gastado y. Páginas gruesas. Ao abrir-lo, o olor a tempo y. Apazado la envolvió. Las primeiras fotos eram de Ricardo de jovem, imagens que ela conhecia de seus anos de universidade, seus amigos de la infância. Pero à medida que pasaba las páginas, algo empezou a sentir-se diferente. Havia fotos de Ricardo com personas que ela não conhecia em lugares que não reconhecia. Y. Luego, em el centro do álbum, uma foto que la deixou helada. Era Ricardo mucho mais jovem, quizás de 20 ou 21 anos, sorrindo radiante junto a uma mulher.
La mulher era hermosa com nos olhos grandes y escuros y sostenia em braços a bebê. Bebê de apenas uns meses envuelto em uma mantita azul. O coração de Helena de vuelco. Aquela mulher não era ela. Aquele bebê não era Sofia. La fotografia não tinha fecha nem nenhuma inscrição. Só eu brilho em los olhos de Ricardo uma felicidade que nunca havia visto em nenhuma de suas próprias fotos com ele de aquela época. Uma felicidade cruda pura que lhe dolia como punal em eu pecho. Quem era essa mulher em quem era esse ninho? As perguntas se agolparam em sua mente urgentes y asfixiantes. Intentou racionalizá-lo. Quizás uma prima lejana uma amiga. Pero la cercania de Ricardo com la mulher la forma em que ela miraba la ternura ao sostener ao bebê não encajavam com nenhuma explicação inocente. Aquela imagem vibrava com uma intimidade que ela nunca havia compartido com ele antes de conhecer-se ou ao menos eso creia. Cerrou o álbum bruscamente como se a imagem pudiera queimar-lhe los dedos. Louvou-viu a meter em la cajá baixo las sábanas y sentiu uma punzada de culpa por haver invadido um espaço que evidentemente Ricardo havia querido manter oculto. Pero la culpa no pudo ahogar o torbellino de emociones que le embargaba la confusão e o miedo y sobretudo uma incipiente traição. Essa noite Helena no pudo conciliar o sueno. La imagem de Ricardo com aquela mulher y aquele bebê se repetia uma y outra vez em sua mente. Mirou a Ricardo dormir placidamente a seu lado com sua respiração rítmica y se perguntou se esse homem ao que havia amado incondicionalmente durante quarto de siglo era realmente quem ela creia que era. A la manhã seguinte o desayuno transcorrió em silêncio tenso aunque solo Helena parecia notá-lo. Ricardo hablaba de su dia Sofia de seus planos para a universidade pero Helena apenas podia escuchar. Sua mente estava atrapada em o ático em aquela cajá em aquela foto. Decidiu que não podia confrontá-lo de imediato. Necessitava mais informação, necessitava entender. Durante os dias seguintes Helena se sumergiu em uma búsqueda silenciosa. Rebuscou em los viejos álbuns familiares compartidos em las histórias que Ricardo lhe havia contado sobre sua juventude. Cada pieza que encontrava parecia encajar perfeitamente em la narrativa que ele lhe havia apresentado de sua vida antes de ela. Não havia ecos, não havia indícios de uma relação significativa com outra mulher nem muito menos de hijo. Esto solo profundizou sua angústia. Como podia alguém ocultar algo tão grande e tão transcendental durante tanto tempo? A oportunidade de investigar mais a fundo legou na tarde em que Ricardo salió de la ciudad por viagem de negócios. Helena subiu ao ático com o coração latindo-lhe com fuerza em el pecho. Sacou la cajá e o álbum y volvió a examinar la foto. Esta vez notou pequenos detalhes e o fundo de la fotografia sugeria pueblo pequeno com casas de estilo antigo y uma plaza empedrada. Em uma esquina de la foto muito difuminado letreiro apenas legível. Intentou decifrá-lo pero era impossível. Las cartas que acompanhavam o álbum estavam escritas em papel fino com uma caligrafia que não reconhecia. Eram cartas de amor apaixonadas dirigidas a Ricardo. Firmadas simplesmente como L. La maioria estavam sem fecha per uma escrita em tono de desesperação fechada mês antes de que Helena y Ricardo se conhecierem na universidade hablaba de uma decisão difícil de sacrifício por el futuro de ninho de uma despedida dolorosa. Mi amor decía la carta sé que esto es lo correcto para él para su futuro. Pero mi corazón se desgarra ao pensar em vivir sem tu sonrisa sem tus braços. Por favor promete-me que nunca lo olvidarás que sempre lo levarás em tu corazón. Nuestro pequeno merece lo mejor y solo tu puedes dárselo. L. Helena sentiu que o aire se lhe escapava de los pulmones. Ricardo tinha hijo. Hijo deu que ela não tinha ideia, hijo que nasceu antes de que se conhecieram ao menos eso parecia. La fecha em la carta era crucial. Se o ninho nasceu antes de que se conhecieram porque Ricardo nunca se lo havia contado e porque ela havia mantenido em la oscuridade durante 25 anos e o dolor de la traição se hizo físico nudo em o estômago que lhe impedia respirar. Recordou las poucas vezes que havia hablado de hijos antes de ter a Sofia. Ricardo sempre havia dicho que Sofia era su primeiro y único hijo. Sempre. Ela havia creído cada palavra. Havia sido toda uma mentira e era toda sua vida uma farsa construída sobre um engano monumental. La rabia começou a reemplazar la confusão. Uma rabia fria y cortante que rara vez sentia ao dia seguinte. Mientras Ricardo seguia de viagem, Helena decidiu tomar medidas.
Buscou em los viejos contactos de Ricardo em seus álbuns universitários tratando de encontrar alguma pista sobre ele. Recordou que Ricardo tinha um hermano maior Alejandro com quem não se hablaba desde hacía anos debido a uma disputa familiar que nunca lhe havia quedado del todo clara. Ricardo sempre evadia o tema dizendo que Alejandro era um alma libre y que seus caminhos se haviam separado. Helena encontrou um viejo número de teléfono de Alejandro em uma agenda olvidada. Dudó. La relação entre los hermanos era tensa y ela sabia que imiscuir-se poderia empeorar las cosas. Pero la desesperação era mais fuerte que sua prudência. Marcou o número com manos temblorosas. Alejandro contestou com uma voz ronca y surpreendida. Alejandro só Helena, a esposa de Ricardo, dijo ela sentindo que cada palavra lhe custava um esforço imenso. Hubo um silêncio ao outro lado de la linha. Helena. Vaya que surpresa. Ha pasado mucho tiempo. Sua voz tinha um matiz de amargura. Lo sé y lamento molestar-te pero necessito hablar contigo. É esse sobre Ricardo. É esse urgente. Alejandro dudó. Ricardo y eu não tenemos nada de que hablar. Tu lo sabes. Esto é esse diferente Alejandro. No puedo explicar-te-lo por teléfono. Podríamos vernos por favor te lo ruego. Mi vida nuestra vida se está desmoronando. La desesperação em la voz de Helena debió de convencer-lo. Alejandro accedió a verla em uma cafeteria discreta a las afueras de la ciudad ao dia seguinte. O encontro foi tenso. Alejandro era um homem de uns 50 anos com um aire boêmio y cansado reflejo de uma vida que segundo los rumores familiares havia sido um caminho leno de desilusões. Se sentou frente a Helena com uma taça de café humeante su mirada escrutando-la com uma mescla de curiosidade y desconfiança. Que é esse tão grave que te ha traído hasta mi Helena? Perguntou Alejandro sem rodeos. Helena sacou a fotografia do álbum la misma que havia encontrado em el ático y la deslizou sobre la mesa. La mirou a los olhos de Alejandro buscando uma reação. Alejandro la tomou a y su rostro que antes parecia impasible se contrajo em uma expressão de profundo dolor. Sus dedos acariciaram la imagem del bebé. No puedo creer que sigas teniendo esto, murmurou mais para si mesmo que para ela. Que é esse esto? Alejandro perguntou a Helena com la voz apenas um sussurro. Quem é esse ela em y? Quem é esse este ninho? Alejandro suspirou profundamente, um suspiro que parecia carregar o peso de décadas. Ela é esse Laura. Y é esse Marcos. Marcos? O nome ressonou em la pequena cafeteria. Marcos, em quem é esse Marcos? Insistiu Helena sentindo um escalofrio recorrer-lhe la espalda. Marcos é esse o hijo de Ricardo, dijo Alejandro com uma voz cargada de ressentimento. Tu hijastro Helena. Y mi sobrino. O mundo de Helena se detuvo. Las palavras de Alejandro la golpearam como uma ola fria arrastando cada certeza que tinha. Ricardo tinha um hijo. Tinha um hijo lamado Marcos com uma mulher lamada Laura. Y se lo havia ocultado durante 25 anos. No. Não é esse possível, balbuceou Helena sentindo que las lágrimas se lhe agolpavam em los olhos. Eu nunca me dijo nada. Nunca. Alejandro soltou uma risa amarga. Por supuesto que no. Ricardo é esse o maestro de los secretos, não lo sabia sempre ha sido así. Desde que éramos niños. Cuéntame Alejandro. Por favor, cuéntamelo todo, suplicou Helena sentindo a necessidade desesperada de entender. Alejandro mirou a foto de novo, uma mescla de tristeza y rabia em seus olhos. Ricardo y Laura se conheceram em la universidade um ano antes de que tu aparecieras em la vida de Ricardo. Ela era de um pueblo pequeno com uma família muito conservadora. Se enamoraram perdidamente. Um amor de Jesus que te marcan, sabes? Laura quedou embarazada. Ricardo estava eufórico. Queria casar-se com ela, formar uma família. Pero nuestros padres eram muito estrictos, muito preocupados por la reputação familiar. Helena escuchaba com cada palavra de Alejandro, perforando-la. Para nuestros padres o embarazo fuera del matrimônio era um escândalo inaceptável. Especialmente para Ricardo, que era o hijo modelo e que iba a levar o apelido a lo mais alto. Le proibieron casar-se com Laura. Le dijeron que arruinaria sua carreira, que su futuro se iria ao traste.
Y lo peor de todo Helena es que lo convencieron. Lo convencieron de que lo mejor para el niño era que fuera entregado en adopción. Helena levou las manos a la boca intentando contener um gemido. Entregado em adopção. E o hijo de Ricardo. Laura se negou. Luchó com todas suas fuerzas. Pero su familia também la presionou. Era uma situação impossível para ela. Ricardo era jovem ambicioso y nuestros padres supieron como manipularlo. Le hicieron creer que era um sacrifício necessário que o niño tendría uma vida melhor com uma família que pudiera dar-lhe um hogar adequado e sem o estigma de la ilegitimidade. Y sem arruinar o futuro brilhante de Ricardo. Y Laura perguntou a Helena la voz rota. Que pasó com Laura? Laura quedó destrozada. Nunca se recuperou. Nuestros padres le ofereceram dinheiro a sua família para que guardaran silencio para que la convencieran de dar ao niño. Ela se resistiu hasta o final pero la aislaram la convencieron de que era lo mejor. Que Ricardo volveria por ela quando se arreglaram as coisas pero Ricardo nunca volvió. Uma vez que o niño foi dado em adopção Ricardo foi à la universidade em la ciudad te conoció a ti y borró essa parte de sua vida. Borró repetiu a Helena com incredulidade. No se borra um hijo Alejandro. No se borra um amor. Para Ricardo se dijo Alejandro com uma mueca. O ao menos lo intentou. El sempre ha sido de enterrar-lo que lhe resulta incômodo. Eu nunca estuve de acordo com lo que hicieron mis padres. Discuti com Ricardo e tentei convencer-lo de que se quedara com Laura y com Marcos. Pero él había tomado su decisão. O se la habían tomado por él. Él me dijo que deixara de remover o pasado que no me metiera. Quando vi que não havia forma de hacerlo cambiar de opinião me marché de casa a cortelazos com elos. Não podia suportar la hipocrisia e o secreto la forma em que destruíram a Laura y a su hijo. Y a Ricardo em cierta maneira também. Nunca volvió a ser eu mesmo. Esa es la razão de mi distanciamiento de la familia. Nunca pude perdonar-lhes lo que hicieron. La cabeça de Helena daba vueltas. Ricardo que ela conhecia hombre carinhoso responsável que sempre ponia a sua família primeiro havia sido cúmplice de algo tão cruel tão doloroso. Havia renunciado a su propio hijo a su primer amor por la presión social y la ambición. Y lo había mantenido oculto durante toda su vida juntos. ¿Sabes dónde está Marcos ahora? Perguntou Helena com um hilo de voz. Alejandro negou com la cabeza. No. Después de la adopción nuestros padres se aseguraron de que no hubiera rastro. Los papeles de la adopción fueron selados. Ricardo não queria saber y eu não pude encontrá-lo. Solo sé que Laura se foi del pueblo pouco después. Nunca mais supe de ela. Helena se levantou sentindo que suas piernas apenas la sosteniam. La cafeteria parecia mover-se a su alrededor. Gracias Alejandro. Gracias por la verdade. ¿Qué vas a hacer? Perguntou Alejandro com uma mirada de preocupação. No lo sé, respondió Helena. Pero no puedo seguir viviendo com esta mentira. No puedo. Regressou a casa com el alma hecha pedaços. Cada objeto em sua casa, cada recuerdo compartido com Ricardo ahora parecia tenido de uma oscuridade, de uma falsidade. La perfeição de sua vida se havia desquebrajado, revelando um abismo. Como se lo iba a contar a Sofia e como iba a explicar-lhe que su padre o hombre que ela idolatraba tinha outro hijo uma vida secreta antes que ela. Quando Ricardo regressou de viagem de negócios encontrou a Helena sentada em el sofá com uma mirada perdida em el vacío. El ajeno a la tormenta que se avecinaba se acercou para dar-lhe um beijo pero ela se apartou. Necessitamos hablar, Ricardo, dijo Helena com uma voz tão fria que él se detuvo em seco. Ricardo sentiu um escalofrio. La expressão em el rosto de Helena era de uma gravidade que nunca lhe havia visto. Claro, mi amor. Que ocorre? Apazado algo com Sofia. Helena se levantou, fui hasta o estúdio y regressou com la cajá de madeira em las manos. La puso sobre la mesa de café y sacou el álbum de fotos. Lo abrió em la página de la fotografia de Ricardo com Laura y Marcos y la puso frente a él. O rosto de Ricardo palideció. Todas las sonrisas, toda la fachada que havia mantenido durante anos se desmoronaram em um instante.
Sus olhos se fijaram em la foto y torbellino de emociones pasó por elos sorpresa miedo culpa y dolor tão profundo que Helena supo que apesar de suas mentiras aquel recuerdo aún lo atormentaba. Que é esto Helena tartamudeou a Ricardo com la voz apenas audible. Esto Ricardo dijo Helena su voz firme apesar de o temblor interno é essa la verdade. La verdade que me rés ocultado durante 25 anos. Quem é essa ela e quem é esse Marcos Ricardo intentou tomar su mano pero Helena la retirou. Helena eu puedo explicar-lo. Não há explicação Ricardo dijo Helena sentindo como la rabia contenida comenzaba a desbordar-se. Ai mentiras. Ai secretos. Como pudiste tener hijo y no decir-me nada e como pudiste deixar que vivieran na ignorância creyendo que nuestra vida era uma verdade absoluta quando tu guardabas algo tão imenso Ricardo se deixou cair em el sofá cobrindo seu rosto com las manos. Fui hace mucho tiempo Helena. Antes de ti. Mis padres. La situação era muito complicada. E eu era jovem estúpido. Me convencieron de que era lo mejor. Que era erro que teníamos que arreglar. Erro em hijo es gritou Helena las lágrimas finalmente brotando de seus olhos. Ricardo tu hijo nuestra família e como pudiste permitir que lo entregarem como pudiste borrarlo de tu vida y fingir que nunca existió las palavras eram dagas que atravessava o coração de Ricardo. Quitó las manos de su rostro y Helena viu seus olhos enrojecidos llenos de dolor que parecia tão antigo como o secreto mismo. Me arrepiento Helena. Lo juro. Me arrepiento todos los dias de mi vida. Pero não sabia como decírtelo. Tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me juzgaras. Miedo de que destruera lo que teníamos lo que hemos construído. Pero ya lo ha hecho replicou Helena. Tu secreto ya lo ha destruído. Crees que puedo seguir mirando-te a los olhos sabendo que me rés mentido sobre algo tão fundamental em que rés renunciado a hijo y que eu revivido una farsa todos estos anos la discussão se prolongou durante horas una tormenta de reproches explicações a medias y el dolor puro de una confiança traicionada. Ricardo le contou su versión de la história casi idêntica a la de Alejandro pero com su propia carga de culpa y justificaciones. Habló del pánico de la presión de sus padres deu miedo a defraudar a perderlo todo. Dijo que cada dia havia sido tormento peso invisível que levava em sua alma. Dijo que intentou olvidar que se convenció de que havia hecho lo correcto por el bienestar de niño pero que la imagem de Laura y Marcos nunca lo havia quedado abandonado realmente. Lo intenté Helena. Lo juro. Intentei encontrá-lo há anos quando Sofia era pequena quando empecé a ver em ela o amor que pude haber sentido por Marcos. Pero era impossível. Todos los rastros estavam borrados. Mis padres se encargaram de eso. Y Laura perguntou a Helena de nuevo. Nunca mais supe de ela. Su família la repudiou se fui del pueblo. É como se o tiempo se la hubiera tragado. No sé si está viva se me odia se arreeixo su vida. La noche pasó entre solos acusações y silencio pesado que se instalou entre elos. Helena se foi a dormir ao quarto de Sofia incapaz de compartilhar la cama com o homem que de repente se havia convertido em estranho. A la manhã seguinte o maior desafio estava por venir contar-lhe a verdade a Sofia. Helena sabia que seria devastador para sua hija. Sofia amava seu padre incondicionalmente e lo veía como seu herói. Exponer la verdade sobre Marcos y Laura significava destruir essa imagem. E já tu padre y necessitamos hablar contigo comenzó Helena com Ricardo a su lado pálido y com la mirada baixa. Sofia sentindo la tensão em o ambiente se sentou com uma expressão de preocupação em seu rosto. Mamãe que pasa me está assustando. Com voz temblorosa Helena lhe contou a história desde o descobrimento de la foto hasta la confesión de Ricardo. Sofia escuchou em silêncio seu rosto transformando-se de la confusão a la incredulidade y finalmente a la ira y el dolor. Seus olhos tão parecidos a los de Ricardo se llenaram de lágrimas. É eso cierto papá perguntou a Sofia com la voz quebrada. Tienes outro hijo? Y nunca nos lo dijiste nunca me dijiste que tinha hermano Ricardo levantou la vista seus olhos llenos de culpa. Sí hija. É cierto. Lo siento mucho Sofia. Siento haberte ocultado esto. Fui o maior erro de mi vida.
La reação de Sofia foi explosiva. Um erro fui de jarlo. Um erro fui mentir-nos a mamá y a mim durante 20 anos. Como pudiste ser algo assim, papá? Como pudiste viver com essa mentira? Sofia se levantou de um salto y salió correndo de la habitação, sus gritos resonando em la casa. Helena intentou seguir-la, pero Ricardo la detuvo. Deja la Helena. Necessita espacio. Se siente traicionada. Como tu. Los dias que siguieron fueron un infierno. Sofia se encerrou em sua habitação, negando-se a hablar com Ricardo y apenas dirigindo-lhe la palavra a Helena. O ambiente em la casa era gélido, impregnado de tristeza y ressentimento. La imagem de la família perfecta se havia roto em 1000 pedaços. Helena, apesar de seu próprio dolor, sabia que não podia viver assim. Havia uma herida aberta y necessitava ser sanada. Decidiu que por Sofia y por lo que quedava de sua família tinham que encontrar a Marcos. Não podemos simplesmente dejar-lo assim, Ricardo, dijo Helena uma manana. Não por nós outros, sino por Sofia. Ela necessita respostas. Necessita saber que a outra parte de sua família aí fuera. Tu, Ricardo, necessitas enfrentar-te a tu passado. Ricardo, que havia passado los últimos dias em um estado de letargo, parecia despertar um pouco. Pero e como não tenho ideia por dónde empezar. Nuestros padres hicieron um trabalho muito eficaz para borrarlo todo. Há maneiras, dijo Helena com uma determinação que surpreendió a Ricardo. Necessitamos ajuda profissional. Um investigador privado. Alguém que pueda desenterrar lo que tus padres ocultaram também. Apesar do profundo dolor y la desconfiança que sentia, Helena sabia que a única forma de avançar era confrontar la verdade, por dolorosa que fuera. Havia uma parte de ela que aún amava ao Ricardo, que creía conhecer y talvez ao encontrar a Marcos poderia encontrar uma forma de perdonar ou ao menos de entender. La búsqueda de Marcos não era solo por ele ou por Ricardo, era por la sanação de sua própria família, por la possibilidade de reconstruir algo sobre cimientos de verdade, no de mentiras. La contratação de um investigador privado foi um passo difícil y custoso, pero Helena estava decidida. Proporcionaram ao investigador toda a informação que tinha o nome de Laura, la fecha aproximada de nascimento de Marcos e o pueblo de origem. La espera foi agônica. Cada lamada, cada correio eletrônico provocava uma oleada de esperança y medo. Passaram semanas que se convertieron em meses. Sofia seguia distante, aunque a ideia de encontrar a seu irmão parecia haver encendido uma pequena chispa de esperança em ela. Sua relação com Ricardo era fria, lena de reproches silenciosos. Finalmente o investigador contactou com elos. Havia encontrado uma pista. Laura, la madre de Marcos, havia regressado a seu pueblo natal anos depois y vivia uma vida discreta. Marcos. Marcos não havia sido adoptado por uma família lejana como les hicieron creer. Havia sido adoptado por uma pareja de um pueblo cercano, uma família humilde que não pudo ter hijos. E o rastro se havia perdido a propósito para evitar qualquer contato. O investigador les de uma direção, um nome Marcos Torres. A seus 21 anos, Marcos vivia em uma pequena cidade do interior a umas horas de distância. Era professor de história em uma escola secundária y, ao parecer era um homem tranquilo y respeitado em sua comunidade. La notícia foi abrumadora. Marcos estava vivo cerca y aparentemente bem. Pero agora venia a parte mais difícil, em como acercar-se a ele, em como dizer-lhe a um homem que toda sua vida havia creído ser o único, que seu padre biológico era um homem que lo havia abandonado y que havia vivido uma vida de lujos y secretos. Helena, apesar de todo, tomou a iniciativa. Ela sabia que Ricardo estava demasiado paralisado por el miedo y la culpa. Viajou sola ao pueblo de Marcos com la direção em la mano y o coração em la garganta. Necessitava verlo, sentir-lo antes de qualquer outra coisa. Quando lo viu em el pátio de la escuela jogando com los niños, sentiu uma punzada em el pecho. Marcos tinha los mismos olhos de Ricardo, la misma sonrisa amable. Não havia dúvida. Se le acercou com las manos sudorosas. Desculpa, eres Marcos Torres? Perguntou Helena, sua voz apenas audível. Marcos se girou y seus olhos se encontraram. Houve um momento de reconhecimento de algo inexplicável. Sí, soy eu. Em que puedo ayudar? Helena respirou hondo. Mi nombre es Helena. Soy la esposa de tu padre biológico, Ricardo. E o rosto de Marcos se transformou.
De la amabilidade passou a una expressão de incredulidade y luego de una profunda herida. Mi padre biológico. No sede que está hablando. Su voz era tensa defensiva. Si lo sabes, dijo Helena suavemente. O ao menos lo intuis. Siempre lo has sabido, é verdade, has sentido que te faltaba una pieza. Lo sé. Marcos la miró y Helena viu o dolor reflejado em seus olhos. Mis padres adoptivos me dijeron que era huérfano, que mi madre biológica murió ao dar-me à luz. Y que mi padre nunca foi encontrado. Te mentiram, dijo Helena com um nudo na garganta. O mejor dicho les hicieron mentir. Tu madre biológica Laura vive. Y tu padre Ricardo também. Lo que siguió foi uma conversação difícil y dolorosa em uma cafeteria cercana. Helena le contou toda a história, o amor de Ricardo y Laura, o embarazo, la presión familiar, la adopção forzada e o silencio de Ricardo durante décadas. Marcos escuchó com el rostro impasible, pero Helena podia ver o temblor em suas manos, la forma em que sua mandíbula se apretaba. Mi padre. Por que ahora? Perguntou Marcos com la voz apenas um sussurro. Después de 25 anos, em por que ha decidido aparecer? Eu não lo sabia, respondió Helena tratando de ser lo mais honesta possível. Creía que te habían dado a una família em outra ciudad lejos. Mis suegros lo organizaram todo para borrar qualquer rastro. Eu descobri la verdade hace pouco. Una foto. Y não pude seguir vivendo com la mentira. Ricardo está arrependido. Marcos está destrozado por lo que hizo. Marcos soltou uma risa seca y amarga. Arrependido. Fácil de decir ahora. Eu cresci sem uma madre, sem um padre biológico. Sempre me senti diferente, um intruso. Mis padres adoptivos fueron maravilhosos, pero siempre hubo un vacío, una pregunta sem resposta. Sé que é mucho pedir, Marcos, dijo Helena, sintiendo o peso de la situação. Pero Ricardo quiere conocerte. Quiere pedir-te perdão. Quiere tratar de reparar el dano. Marcos negou com la cabeça. No estou seguro de querer reparar nada. Esto es demasiado para mim. Helena le entregou um papel com los números de teléfono de Ricardo y el suyo. No te pido que lo perdones ahora, Marcos. Solo te pido que lo pienses. Que sepas que existimos. Y que tu padre a su maneira sempre te ha levado em el corazón, aunque el miedo y la culpa lo consumiera. Marcos se quedou com el papel em la mano com uma mirada compleja. Hay outra coisa, dijo Marcos. Mis padres adoptivos. Eles sempre fueron muy discretos sobre mi origem. Pero mi madre adoptiva me confessou uma vez que uma mulher jovem pouco después de que me adoptara venia a veces ao pueblo, se quedaba em la plaza solo para verme a lo lejos. Nunca se acercou. Solo miraba. El corazón de Helena dio um vuelco. Laura murmurou. Marcos asintió. Ela me viu crescer. Se quedou cerca. La encontré hace unos anos después de la muerte de mi padre adoptivo. Mi madre me contou la verdade, lo pouco que sabia. Y me dio una carta. La carta de mi madre biológica. Helena não pudo contener las lágrimas. Ela nunca te abandonou del todo. No dijo Marcos, uma lágrima solitária rodando por su mejilla. No lo hizo. Pero la vida de todos nós outros foi um secreto. Helena regressou à casa y le contou a Ricardo lo ocorrido. Ricardo, ao saber que Marcos estava vivo y que Laura também, se sentiu abrumado por uma mescla de alívio y uma culpa aún mais profunda. La revelação de que Laura havia estado cerca vigilando a su hijo desde la distância lo destrozou. Eu havia creído que ela também lo havia borrado, que havia rehecho su vida lejos de ese dolor. Pero Laura em su silencio havia mantenido una conexión en la notícia de Marcos y Laura impactou de Leno em Sofia. Aunque la ira inicial hacia Ricardo persistia, la existência de um hermano la llenó de una curiosidade y una estranha alegria. Tenía um hermano. Alguém com quem compartia sangre. Ela foi quem mais insistiu em que Ricardo debia hablar com Marcos, que debia enfrentar-lo no solo por Marcos sino por su propia sanación. Passaram várias semanas antes de que Marcos hiciera la lamada.
La primeira conversação com Ricardo foi tensa lena de silencios incômodos y palavras a duras penas pronunciadas. Ricardo pediu perdão sua voz quebrada por eu arrependimento. Marcos escuchou sem perdonar de imediato pero tampouco rechazando por completo. Aceptou uma cita. O primeiro encontro entre Ricardo y Marcos foi em lugar neutral parque. Helena los observou desde la distância junto a Sofia. O reencontro foi doloroso leno de lágrimas y uma verdade cruda. Ricardo o hombre sempre fuerte y controlado loró ante su hijo pedindo-lhe perdão uma y outra vez. Marcos por sua parte lhe expressou o dolor de toda uma vida e o vacilo a sensação de abandono. No rubo abraços efusivos, no rubo perdão instantâneo. Solo início reconhecimento de la existência de outro. Después de esse encontro Marcos aceptou conhecer a Sofia. O encontro entre los hermanos foi mais fluido. Sofia com sua calidez y sua juventude logrou derretir parte de la coraza de Marcos. Hablaram durante horas descobrindo gustos suenos y uma conexão inexplicável. La química entre eles foi evidente. Para Sofia encontrar hermano foi uma luz em meio de la oscuridade. O processo de sanação de la família foi largo y tortuoso. Ricardo tuvo que enfrentar-se no solo a Marcos sino também a la verdade de su propio pasado a las consequências de suas ações. Tuvo que reconhecer que o miedo a sus padres y la ambición había nublado su juicio y que había pagado precio muy alto por elo. No solo había perdido anos com su hijo sino que había herido profundamente a la mujer que amaba y a su hija. Helena por su parte tuvo que lidiar com la traição. O amor por Ricardo seguia aí pero la confiança estava rota. Le levou meses y la terapia de pareja para empezar a reconstruir los cimientos de su matrimônio. Ricardo tuvo que ser transparente e vulnerável y demonstrar com este seu arrependimento y seu compromisso de ser homem diferente. Lo mais surpreendente foi o reencontro de Ricardo com Laura. Helena havia animado a Ricardo a buscá-la a pedir-lhe perdão também a ela. Laura ora uma mulher madura y serena aceptou verlo. O encontro foi agridoce. Hubo dolor reproches silenciosos pero também reconhecimento do amor que uma vez compartilharam y la compreensão de que ambos haviam sido vítimas de las circunstâncias y de las decisões de outros. Laura había rehecho sua vida había encontrado la paz y su único desejo era que Marcos fuera feliz. Ela lhe perdonou a Ricardo no por el sino por sua propia liberação. Com o tempo Marcos se integrou lentamente em la vida de la família. No foi fácil. Havia ressentimento heridas que sanar pero também o desejo de construir futuro. Sofia y Marcos se hicieron inseparáveis formando vínculo fraternal profundo y hermoso. Ricardo com o paso de los anos se convirtió em padre presente y amoroso para Marcos intentando compensar o tempo perdido aunque sabia que nunca poderia borrar o passado. La relação entre Ricardo y Helena aunque marcada por la cicatriz del secreto se fortaleció en la honestidad. La verdade aunque dolorosa les dio la oportunidade de reconstruir su amor sobre bases mais firmes y autênticas. Esta história, mis queridos oyentes, nos ensina que los secretos familiares são como grietas em los cimientos de uma casa. Pueden passar desapercebidos durante anos pero com o tempo debilitam a estrutura hasta que dia todo se desmorona. Nos recuerda que la verdade por dolorosa que se é esse o único caminho hacia la verdadeira liberdade y la sanação. Não se trata de perdonar de imediato sino de reconhecer o dano de enfrentar las consequências y de hacer o esfuerzo consciente de reconstruir ladrillo a ladrillo la confiança y o amor. Que abriam usted se hubiera estado em o lugar de Helena e abriam perdonado uma traição de esa magnitude em o lugar de Marcos que de repente descobriu que sua vida era uma história a medias. La vida nos presenta desafios que ponem a prueba los limites de nuestra capacidade de amar y de perdonar. Pero é em esos momentos donde descobrimos la verdadeira fortaleza de nuestro espírito. Se esta narrativa les ha comovido, se les ha provocado uma reflexão sobre a importância de la verdade y o poder de la reconciliação, les invito a deixar me gusta y a compartilhar seus pensamentos em los comentários. Su apoio significa o mundo para mim y me permite seguir traindo-lhes estas histórias tão profundamente humanas. Se aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para não perder-se nenhuma de nuestras próximas narrativas. Hasta la próxima história, que sus corazones encontrem sempre la paz y la fuerza para enfrentar la verdade. Bem-vindos de novo, queridos oyentes, a este espacio donde los corazones se abrem y las histórias mais profundas encontram su voz.
É um honor y um placer enorme tenerlos aqui comigo compartilhando estes momentos de reflexão y emoção. Se esta é a primeira vez que se unem a nossa comunidade les existindo la mais cálida de las bem-vindas, espero que encontrem em cada narrativa um eco de suas próprias experiências y uma chispa para o alma. Não olvidem suscrever-se ao canal y ativar la campanita para que não se pierda nenhuma de estas travesias por el labirinto de la condição humana. Se são parte de nossa família, seu apoio com me gusta y seus comentários significam um mundo para mim. Hoy los invito a sumergir-se em uma história que, como tantas, nos demonstra que la verdade é um rio subterrâneo que, aunque invisible por mucho tiempo, sempre encontra uma forma de emerger a la superfície, a veces com la fuerza de torrente, outras com la quietude de manantial, pero sempre transformando-lo todo a su paso. Esta é a história de Sofia, uma jovem de 25 anos com a alma de uma artista y la mirada de que em busca respostas incluso quando não sabe del todo que perguntas a ser. Sofia cresceu em uma casa llena de amor y estabilidade, ou ao menos eso creía ela. Sus padres Isabel y Javier era o retrato de la pareja feliz y funcional de esas que uno admira por sua aparente solidez. Javier, hombre afable y trabajador, dedicou a sua vida a sua pequena empresa de carpinteria y a sua família su maior orgulho. Isabel, por sua parte, era o pilar de la casa, uma mulher com uma sonrisa cálida pero unos olhos que a veces se perdia em uma melancolia que Sofia nunca supo decifrar. Sofia era la única hija. Desde pequena lhe inculcaram o valor de la família, la honestidade y o trabalho duro. Sin embargo, apesar de todo o carinho que recebia, sempre rubo em ela uma sensação de não encajar del todo, como uma pieza de rompecabezas que, aunque similar, não terminava de embonar perfeitamente em el quadro. Não era descontento activo, sino uma intuição silenciosa, murmúrio persistente em el fundo de su ser. Ela era de piel mais oscura que seus padres, com uns risos rebeldes que contrastavam com o cabelo lacio y castano de Isabel y Javier. Sempre lhe diziam que havia sacado los rasgos de algum bisabuelo lejano, pero a explicação nunca la satisfizo por completo. Era uma pequena anomalia que com o tempo se convertiu em uma pergunta sem formular. Sua vida transcorria entre suas classes de arte, donde podia dar rienda suelta a seu espírito criativo y las reuniões familiares, donde observava a seus padres com uma curiosidade quase científica. Amava Javier com todo seu coração, eu era su rock, o hombre que lhe havia ensinado a andar em bicicleta y a crer em si mesma. A Isabel la admirava por sua fuerza y sua capacidade de manter a la família unida. Pero la melancolia em los olhos de sua madre, essa sombra que aparecia de vez em quando, era como um velo que separava Isabel de uma parte de sua própria vida, uma parte que Sofia anhelava a compreender. O primeiro indício, la primeira grieta em o muro de sua aparente felicidade, legou na tarde de verano, quando Sofia ajudava Isabel a limpiar o ático. Entre cajas polvorientas de recuerdos, viejas fotografias y objetos olvidados, Sofia encontrou uma pequena cajá de madeira de cedro finamente talada que nunca antes havia visto. Não estava cerrada com lave, pero parecia haver sido guardada com um selo particular. Ao abrir-la, encontrou um punhado de cartas amarelentas por el tiempo atadas com uma cinta descolorida. Junto a elas, um pequeno medalhão de plata com a inicial M gravada. Sofia sentiu um escalofrio. As cartas estavam escritas em um espanhol com um acento diferente ao de sua madre, um espanhol com giros y expresiones que lhe eram ajenas y las fechava muitos anos antes de que Isabel y Javier se conheciera. Eram cartas de amor apasionadas y lenas de promessas firmadas por um tal Miguel. La letra era enérgica masculina y cada frase desprendia uma intensidade que Sofia nunca havia visto em la tranquila y reservada Isabel. Com o coração latindo-lhe desbocado, Sofia sentiu que estava invadindo algo sagrado, algo íntimo, pero la curiosidade era mais forte que o respeto por la privacidade. Desató la cinta y comenzó a ler. Las cartas hablaban de um amor proibido, de sueños rotos, de uma separação forzada y del dolor de deixar atrás uma vida em um país lejano, um país del que Isabel nunca hablaba. Mencionavam futuro juntos, um hijo que sonaban tener y uma promessa de reunir-se algum dia. De repente la voz de Isabel la sacó de su trance. Que tienes aí, Sofia? La voz de sua madre era inusualmente tensa, com um matiz de alarma que Sofia nunca havia escuchado. Sofia levantou la vista com las cartas aún em la mano y viu la cara de sua madre palidecer. La sonrisa cálida de Isabel se havia esfumado, reemplazada por uma expressão de terror y uma tristeza abismal. Encontré esto, mamá. Estas cartas, em quem é esse Miguel? Perguntou Sofia, sua voz apenas um sussurro. Isabel se acercou a seus movimentos lentos, como se cada passo lhe custara um esfuerzo imenso.
Miró las cartas luego eu medalón y finalmente a Sofia com uma mirada que Sofia recordaria o resto de sua vida uma mescla de amor arrependimento y uma desesperação profunda. É esse algo deu pasado Sofia. Um pasado que creia enterrado. Isabel tomou las cartas de las manos de Sofia com delicadeza como se fuera a romper-se. La pequena cajá de cedro parecia pesar-lhe toneladas. Se sentou em viejo baú la espalda encurvada y suspiro escapou de seus lábios suspiro cargado de anos de silêncio. Mamãe que é esse esto e por que nunca me hablaste de esto? Las perguntas de Sofia eram directas inocentes pero punzantes para Isabel. Por que? Porque dolia demasiado hija. Porque era uma parte de minha vida que tive que cerrar para poder empezar de novo. Para poder tener la vida que tenho agora contigo y com Javier. Las palavras de Isabel eram evasivas pero su tono revelava la profundidade la herida. Sofia se sentou a seu lado la intuição de la infância cobrando forma de uma verdade perturbadora. Y que tiene que ver este Miguel contigo e Y que tiene que ver com nós outros e comigo. Isabel cerrou os olhos como se tentara retroceder em eu tempo reviver esos recuerdos em sua mente antes de pronunciá-los em voz alta. Quando los abriu havia uma determinação em sua mirada la determinação de quem sabe que o momento de la verdade alegado. Sofia, estas cartas hablam de amor que tuve antes de conhecer a tu padre Javier. Amor que desde atrás em mi país natal em uma época muito diferente. Isabel começou a relatar sua voz ao princípio entrecortada luego mais firme à medida que los recuerdos fluíam. Eu nasci em pequeno pueblo em el sur de México. Mi família era humilde pero plena de vida. Conheci a Miguel quando éramos apenas uns adolescentes. Eu era jovem apaixonado com o espírito livre de poeta y la fuerza de guerreiro. Nos enamoramos perdidamente com esse amor intenso y puro que solo se siente em la juventude. Nuestros planes eram casar-nos, formar uma família, construir uma vida juntos em nuestro pueblo. Pero mi família eles tinham outras ideias. Mis padres sonaban com uma vida melhor para mim lejos de la pobreza de nuestro hogar. Havia escuchado histórias de oportunidades em o estrangeiro em este país y decidiram que eu devia ir-me. Eu era la maior y mis padres creiam que se eu prosperava poderia ajudar a toda a família. Isabel hizo uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas contenidas. Miguel y eu luchamos Sofia. Intentamos convencer-los a escapar pero mi padre era homem de carácter fuerte y mi madre sempre pensou que hacía lo mejor para mim. Me prometieron que se me iba por tempo solo uns anos y lograva estabelecer-me poderia regressar y estar com Miguel. Assim que com el coração roto y uma maleta lena de sueños y de desesperação me vine a este país. Miguel y eu nos prometimos amor eterno, nos escrevimos estas cartas. Él me enviou este medalhão. E eu le enviei igual com mi inicial. Hablábamos de futuro de nuestro hijo, de como nos reuniríamos. Pero la distância, las dificuldades econômicas, la barreira do idioma, la soledade se eram nela. Isabel respirou hondo. La vida aqui não foi fácil. Trabalhei em lo que pude limpiando casas em restaurantes. Los anos passaram y la promessa de regressar se volvió cada vez mais lejana, mais dolorosa. Las cartas de Miguel empezaram a ser menos frequentes, luego se detuvieron. Eu também deixei de escrever porque o dolor era insoportável. Sentia que havia traicionado a mi amor pero não veia outra salida. Sentia que mi destino ya não era meu sino uma imposição de las circunstâncias. Y fui entonces quando conheci a Javier. Eu era tão diferente a Miguel. Sereno, amável com uma bondade que me envolvió como bálsamo. Ele me ofereceu estabilidade, lugar, uma família. Me amou sem perguntar demasiado sobre mi passado, respeitando mi silencio, aunque creo que sempre sintió que havia algo mais. Eu estava tão cansada de luchar, tão agotada de la soledade que me aferré a la oportunidade de empezar de novo. Y com Javier Sofia encontrei la paz. Encontrei o consuelo. Sofia escuchava atônita la história de amor y sacrifício de sua madre desdoblando-se ante seus olhos. Eu velo de mistério que sempre havia envuelto a Isabel empezava a desvanecer-se, revelando uma mulher marcada por decisões dolorosas. Pero mamãe, esto que tiene que ver comigo sempre me reparecido a tia Javier, pero a veces la gente me decía que tinha aire em a quem Isabel la mirou fijamente com los olhos lenos de uma verdade que eu não podia ocultar. La mano de Isabel temblava mientras sostenia o medalhão. Sofia, tu eres la hija de Miguel. Tu eres mi hija y la suya.
Javier te ha criado como su propia sangre te ha amado sin medida y él siempre lo supo. Él lo supo desde o princípio. Fui acto de amor imenso por parte de tu padre. Sacrifício que poucas personas haria. O mundo de Sofia se detuvo. Las palavras de su madre resonaram em eu ático em su cabeça em cada célula de su cuerpo. La pieza de rompecabezas que nunca encajou a hora lo hacía com uma brutalidade devastadora. Sus rasgos su cabelo la intuição todo cobraba sentido. Javier o hombre ao que había amado padre toda su vida não era su padre biológico. Su vida era uma mentira, uma construção sobre secreto silenciado. Javier lo sabia em todo este tempo e nunca me lo dijiste a ninguno de los dos. La voz de Sofia se quebrou no por tristeza sino por uma mescla de rabia y confusão. Se sentia traicionada e enganada. Toda sua vida havia sido uma puesta em escena papel em uma obra que não era suya. Isabel intentou tomar su mano pero Sofia se apartou. Lo hicimos para proteger-te hija. Para dar-te uma família estable. Javier me amou tanto que estuvo dispuesto a aceptar-te como su hija, a dar-te su nombre, su apelido, todo su amor sem importar que não levaras su sangre. Eu sabia que eu te esperava quando nos conhecimos. Eu estava sola, assustada, embarazada y sin nadie. Javier apareceu como ángel. Me ofereceu futuro para nós outras duas. Las palavras de Isabel eram uma confissão dolorosa, testemunho de amor sacrificial, pero para Sofia em esse momento eram solo excusas. Proteger-me ou proteger-se ustedes mismos deu escândalo de las miradas de la verdade, las lágrimas começaram a correr por el rostro de Sofia, lágrimas de confusão y de profundo dolor. Toda mi vida es uma mentira. Quem soy eu entonces em que significa mi nombre e mi apelido en todo lo que creí Isabel solo usó? Eres mi hija Sofia. Siempre lo he sido. Eres la hija de Javier porque él te eligió, él te amó, él te cuidó. La sangre no siempre lo es todo. É o amor que uno elige dar es o verdadeiro lazo. Pero Sofia não podia escucharla. La verdade la golpeou com la fuerza de tsunami. La história de sua madre era desgarradora, se pero o secreto eu acho de que se lo hubieran guardado durante 25 anos era uma herida aberta. Se levantou abruptamente o medalhão y las cartas dispersos em el suelo deu ático. Necessito aire. Necessito pensar. Sofia salió correndo deu ático, deixando a sua madre sumida em su dolor y sus arrepentimentos. Corrió por la casa por la puerta principal sin rumbo fijo. Las calles familiares de su barrio se veían diferentes, los colores mais opacos, los sonidos distorsionados. Se sentia como uma estranha em sua própria vida. Legou a pequeno parque cercano donde solia ir de niña. Se sentou em banco bajo la sombra de viejo roble y permitiu que las lágrimas fluyeran sin control. La imagem de Javier su padre su héroe se mesclava com la revelação. Como pudo eu com sua bondade inagotável guardar secreto de tal magnitude, como pudo fingir toda uma vida e era su amor tão grande que era capaz de eso era uma mentira elaborada. La noche caiu y el frio começou a calar em sus huesos. O teléfono vibrava insistentemente em su bolsillo, eram lamadas de Isabel luego de Javier. Não tinha fuerzas para contestar. Necessitava assimilar-lo todo, processar la avalancha de informação que havia reescrito sua existência. A la manhã seguinte Sofia regressou à casa. La encontrou silenciosa oscura. Isabel estava sentada em la sala com los olhos inchados y enrojecidos, Javier a seu lado com uma expressão de profunda tristeza y preocupação. Ao ver a Sofia se levantou lentamente. Hija, dijo Javier, su voz rasposa. Déjame explicar-te. Sofia se quedou de pé em umbral, su coração uma piedra. Explicar que é papá, explicar 25 anos de mentira, explicar porque me roubaram a oportunidade de conhecer mi propia história, mi propia sangre. Javier bajou la mirada incapaz de sostener-la de Sofia. Não fui uma mentira, hija. Fui acto de amor. Quando tu madre legou a mi vida estava destrozada sola y esperando bebê. Eu me enamoré de ela ao instante. Ao verla ela y ao saber de te sentiu na conexão que nunca antes havia experimentado. Senti que ustedes era mi destino. Não me importava la sangre. Solo queria dar-lhes lugar, uma família, uma vida digna. Eu te viu nascer, Sofia intervino Isabel, sua voz apenas audível. Te tomou em seus braços y te mirou com amor que superava qualquer laço de sangre.
Él te amó desde o primeiro momento como se hubieras salido de su propio ser. Sofia escuchaba las palavras pero su mente estaba enredada em la telaraña de las emociones. O dolor do engano se mesclava com la compreensão de um amor incondicional. Y que hay de Miguel em mi padre biológico em que pasó com el sigue vivo e tiene outra família em alguma vez me buscou. Las perguntas de Sofia eram torrente de angústia. La necessidade de saber de conectar com essa parte desconhecida de si mesma era abrumadora. Isabel suspirou profundamente. No lo sé, hija. Después de que deixei de receber suas cartas eu deixei de enviá-las, perdi todo o contato. Assumi que eu também havia seguido com sua vida. Era lo mais sensato, lo mais doloroso, pero lo mais real em esse momento. Não havia forma de saber. Não havia internet nem teléfonos celulares. Solo la distância e o silencio. Pero la gente de mi pueblo quizás elos sepam, continuou Isabel, uma chispa de esperança incendiando-se em seus olhos apagados. Tenho uma prima Helena que sempre fui muito cercana a Miguel y a mim. Ela poderia saber algo. As impulsada por uma necessidade imperiosa de desentranar sua verdadeira identidade, Sofia tomou uma decisão que cambiaria o rumbo de sua vida. Necessitava viajar, ir ao lugar donde sua madre havia nascido, donde suas raízes mais profundas se encontravam e encontrar a Helena. Necessitava encontrar a Miguel. Javier, apesar do dolor de ver a sua hija tão confundida e herida, apoiou sua decisão. Ve hija. Ve encuentra tus respuestas. Quando las encuentres, espero que sepas que nuestro amor por ti é inquebrantable sin importar la verdade que descubras. Com o coração pesado por uma determinação renovada, Sofia empezou a planear sua viagem. Queria ir sola a processar todo a seu próprio ritmo. Isabel le dio o nome de sua prima Helena la direção aproximada de la casa familiar em el pequeno pueblo de San Isidro em la Sierra Madre Occidental de México. O bilhete de avião pagado com seus arrojos de artista representava no solo viagem físico sino uma imersão em lo desconhecido, salto ao vacío para encontrar seu próprio reflejo em el espejo de passado oculto. Viagem fui largo y agotador. Sofia cruzou fronteiras, deixou atrás la comodidade de seu hogar y se adentrou em mundo completamente diferente ao que conhecia. O paisagem mexicano la recibió com uma explosão de colores, aromas y sonidos que la comovieron profundamente. Cada rostro, cada voz, cada rincão do pueblo de San Isidro lhe parecia estranhamente familiares, como se uma parte de ela hubiera estado ali. Encontrou a casa de sua prima Helena sem mucha dificuldade. Era uma casa modesta de adobe com um pequeno jardim lleno de bugambilias. Quando Sofia tocou a la puerta, uma mulher de uns 60 anos com o cabelo trenzado y uma mirada amable pero penetrante la abrió. Sim, em que puedo ayudarla? Perguntou Helena com uma voz suave y melódica. Buenas tardes. Mi nombre es Sofia. Soy la hija de Isabel. Usted Helena, su prima. Ao escuchar o nome de Isabel, los olhos de Helena se abrieron com surpresa y uma emoção contenida. Sofia, pero que surpresa, mi querida prima Isabel, hace tantos anos que no sé de ela. Pasa, por favor, pasa. Helena abraçou a Sofia com uma calidez genuína, uma familiaridade que Sofia não havia experimentado em muito tempo. Era como se pedaço do passado de sua madre cobrara vida frente a ela. Uma vez dentro después de las formalidades iniciales las perguntas sobre a vida de Isabel, Sofia reuniu o coragem para abordar o verdadeiro motivo de sua visita. Helena, mi mamá, me contou uma parte de sua história de seu passado aqui em San Isidro. Me habló de hombre llamado Miguel. De que eu soy su hija. Los olhos de Helena se velaram com uma tristeza profunda. Bajou la mirada por momento como reviviendo viejos recuerdos y luego mirou a Sofia com compaixão. Ai, menina. Que pena que te enteres de esta maneira. Tu mamá sufrió mucho. Miguel el também sufrió lo indecible. Que pasó com el Helena e lo conociste bien? Miguel era como hermano para mí. Creció com nós outros, éramos inseparables. Tu madre, su amor era puro, Sofia. De esos amores que uno vê uma vez em la vida. Quando tu abuelo obrigou a Isabel a ir-se, Miguel estava destrozado. Jurou que la esperaria, que iria por ela. Helena continuou seu relato añadiendo detalhes a la história de Isabel. Miguel havia esperado cartas que nunca legaram, havia tentado enviar las suyas sin êxito, lidiando com la precariedade de las comunicações de la época.
Había trabajado incansavelmente para arrojar dinero com la esperanza de poder ir a buscarla, pero la vida en el pueblo era dura y los recursos escasos. Pero lo que tu mamá no sabe o quizás no se atrevió a contar-te, dijo Helena, su voz baixa y cargada de emoção, é esse que Miguel se te buscou a Sofia. Eu sabia de ti. Sabia que Isabel estava embarazada quando se fui. Ela lhe enviou uma última carta contando-lhe. Le prometió que te protegeria, que te amaria por los dos. Eu recebió essa carta antes de que todas as comunicações se cortaram por completo. Eu sabia que tu vendrias ao mundo. Eu coração de Sofia de um vuelco. Su padre biológico la havia buscado. Eu lo sabia. Eu não la havia abandonado. Dod está hora Helena em sigue vivo e tiene outra família. Helena suspirou na lágrima solitária recorrendo su mejilla. Miguel nunca formou outra família. Sofia se quedó em el pueblo trabalhando la tierra com eu alma rota. Nunca pudo olvidar a tu madre. Ni a ti. Sempre hablaba de su hija lejana e de la niña que esperaba em la distância. Murió hace 10 anos mi niña. De uma tristeza que se le metió en los huesos y nunca lo dejó. La notícia golpeó a Sofia com una fuerza indescriptible. Miguel, su padre biológico e o hombre de las cartas apasionadas, había muerto. Había vivido muerto en la tristeza esperando-la ela y a su madre. Nunca se habían conocido. Nunca había tenido la oportunidade de mirarlo a los ojos, de perguntar-lhe, de abrazar-lo. La rabia, la tristeza y la impotência la invadieron. Por que não me lo dijo mi mamá e por que não me deixou saber? Eu me esperava, Helena. Eu me queria. Tu mamá minha estava em uma situação muito difícil. Só em um país novo com um bebê com Javier oferecendo-lhe uma vida. Quizás pensou que era lo melhor para ti, para proteger-te de la verdade dolorosa, de la confusão de tener dos padres em la distância. A veces los secretos nascem de miedo de um amor mal entendido. Helena se levantou e se dirigiu a uma pequena cômoda. De um cajón sacou uma cajá de madeira similar à la que Sofia havia encontrado em el ático, pero esta estava mais gastada, mais ajada por el tiempo. Quando Miguel murió me deixou esto. Me pediu que se alguma vez alguém venia buscando-me por su hija e que se lo entregará. Me dijo que dia la verdade encontraria su caminho como eu água que sempre regresa ao mar. Helena le entregou a la cajá a Sofia. Dentro havia um manojo de cartas, esta vez dirigidas a minha amada hija um pequeno medalhão de plata idêntico ao que tinha Sofia, pero com la inicial S grabada. Sofia abriu uma de las cartas, sus manos temblorosas. La letra era la misma que em las cartas de amor de su madre. La fecha de hacía 25 anos. Mi querida hija, se estás leyendo esto significa que has encontrado tu caminho hasta mí, aunque eu ya no esté aqui para abrazar-te. Sé que tu madre te ha dado todo o amor del mundo y que um hombre bueno te habrá cuidado como propia. No la culpes, hija. Ela hizo lo que creyó mejor para ti. Pero quero que sepas que desde o dia em que supe de tu existência mi corazón te perteneció. Te sonete imaginei cada dia de mi vida, mi esperanza fui poder conhecer-te. Sé que no tuve la oportunidade, pero mi amor por ti es eterno. Levo tu nombre grabado em mi alma. Nunca ouvides que em eres de Dod vienes que fuiste o fruto de um amor verdadeiro, um amor que cruzou oceanos traspasou o tempo. Sofia leu cada carta una por el corazón desgarrado por el dolor de la pérdida, pero também comovido por la profundidade do amor de su padre biológico. Era como se Miguel le hablara desde o mais alá, llenando los vacios de sua história, dando-lhe las respuestas que tanto anhelaba. La ira inicial se transformou em uma tristeza profunda, pero também em uma estranha sensação de completitud. Havia encontrado la pieza que faltava em su rompecabezas. Havia encontrado sus raíces. Después de pasar unos dias em San Isidro conhecendo a mais parientes de su madre, escuchando historias de Miguel visitando su tumba, Sofia sintió que una pesada carga se había aligerado de su espírito. Había lorado, había reflexionado finalmente había empezado a perdonar. Não era fácil, pero entendia que las decisões de sus padres, aunque dolorosas para ela, ahora haviam sido tomadas desde o amor e o miedo em circunstâncias que ela não podia compreender del todo. Regressou a casa com el corazón mais ligero, aunque todavia com la cicatriz de la verdade. Su regresso não foi recebido com perguntas, sino com abraços silenciosos lágrimas compartidas.
Se sentó com Isabel y Javier y les contó todo lo que había descubierto la tristeza de Miguel, su amor inquebrantable, sus cartas e o medalón. Isabel lloró inconsolablemente ao saber que Miguel nunca la había olvidado, que había muerto esperándolas. Y Javier com sua eterna bondade la abrazó a ela, y a Sofía supo que su acto de amor había sido inmenso, y que su hija apesar de todo lo seguía amando. La verdade aunque hirió também sanó. Permitió a Sofía entender la melancolia de su madre e la profundidade del sacrifício de Javier. Les dio a los três la oportunidade de reconstruir su relación nos sobre cimientos de silencio sino sobre la roca sólida de la honestidad. Sofía compreendió que o amor no tiene por que ser exclusivo, que coração pode amar a mais de padre, que la família é algo que se elige y se construye com afecto, respeto y sobre todo verdade. Com o tempo, Sofía honrou a memória de Miguel, seu padre biológico, e o poeta deu alma livre y valorou aún mais o amor incondicional de Javier, o hombre que la eligió, la criou y la amó como propia. La história de sua família se convirtió em lienzo mais rico, mais complejo, mais humano. Aprendió que la vida está llena de matices, de lecciones difíceis, de dolores silenciados y de amores que trascendem o tempo y la sangre. Esta narrativa nos ensina, queridos oyentes, que las verdades ocultas por bem intencionadas que sempre encuentran su camino a la luz. Y aunque su revelación puede ser dolorosa, é o único camino hacia la verdadeira liberdade, hacia la compreensão plena de quienes somos y de dónde vinimos. Nos recuerda que o amor em suas muitas formas tiene o poder de trascender las convenciones, las fronteiras y los secretos. Que perdonar não é olvidar sino entender y elegir seguir amando incluso después de que las grietas se hagan visibles. Nos invita a reflexionar sobre o significado de la paternidade y la maternidade. É la sangre lo único que define uma família, ou são los lazos de amor, compromisso y sacrifício los que realmente la forjam. Hasta dónde legaríamos por proteger a quienes amamos y qual é o custo de esse silencio? Se esta história les ha tocado el corazón, se les ha inspirado a buscar sus propias verdades ou a valorar los lazos de amor que los unem, les pido por favor que dejen su me gusta y compartam sus pensamentos em los comentários. Cada uma de suas interações alimenta este espaço y me permite seguir traindo-lhes estas crônicas de alma humana. Se aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a este canal para que no se pierda ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por escuchar, por sentir, por estar aqui. Hasta la próxima, que la verdade y o amor sempre iluminem su camino. Que esta reflexão les acompanhe. Les deseo caminho leno de compreensão, amor y la valentia para viver suas propias verdades. Gracias, queridos oyentes, por haberme acompanhado em este viagem emocional.